Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui tendo mais uma oportunidade de aprender com as Escrituras de nosso Deus, amém? Nós estaremos lendo hoje 2 Coríntios de número 6 e olha que a palavra de Deus ensina. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: Eu o ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas e muitas perseverança, em sofrimentos, privações e tristeza, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tenho, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo a meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crente e descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus por isso, meus amados. Aqui a gente vê Paulo dando mais umas instruções aos teus irmãos em Cristo, meus amados, e dizendo sobre as adversidades e o jugo desigual. Em 2 Coríntios 6, a gente vê claramente Paulo nos apresentando como cooperadores de Deus, ou seja, nós trabalhamos juntos a Deus, trabalhamos com Ele. Por isso o apóstolo aqui apresenta quais as adversidades que ele tem suportado por amor de Jesus Cristo. Ele deixa muito claro aqui que, embora enfrente muitas coisas, ele ainda recomenda aos irmãos, a mim e a você também, que nós suportemos por causa de nosso valor. É um valor inestimável que você e eu temos, meus amados, para Cristo, a ponto de Deus enviar Jesus, seu Filho, o único Filho, para morrer por mim e por você, meus amados. Você pode imaginar o valor que você tem para Deus. É inestimável, não tem preço. Amém? Então, por fim, aqui a gente vê que ele aconselha os coríntios, meus amados, a manterem-se puros. Nós devemos abandonar o jugo desigual. Como assim? Não sendo infiéis, meus amados. Nós temos que ser totalmente fiéis à palavra de Deus. Amém? Nós devemos abandonar as práticas mundanas, ambientes mundanos e muitas vezes pessoas mundanas. Sabe, é muito importante que você temos que aprender que quando Cristo nos resgata deste mundo, quando o Senhor nos apresenta o plano de salvação, eu e você, nós temos que ser transformados agora. Nós temos que agora deixar as coisas do velho homem e agora nos alimentar do novo homem que é em Cristo Jesus. Algo muito lindo que eu vejo e me inspira muito quando você vê no filme Apóstolo Paulo, algo que ele fala para aquele comandante, um homem da lei, e ele diz assim: olha, eu vou orar a Deus para que o Senhor alcance a tua vida, para que ele estilhasse as tuas defesas, que é o que o homem cria, defesas contra Deus, contra a palavra de Deus. Ele diz assim: eu vou orar ao Senhor que ele te alcance, que ele estilhasse as tuas defesas. Naquele momento entrou
o homem recebeu, o Senhor alcançou a vida dele e ele sentiu que ele precisava de algo. E o que é isso? É uma transformação. O homem, quando recebe a Deus, meus amados, verdadeiramente, ele tem uma transformação. Algo acontece na vida dele. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, a gente não pode dar mau testemunho. Nós não podemos, andar agora por desonra. Não podemos agora, deixar nosso velho homem rebeliar contra nossas vidas. A gente tem que agora, meus amados, separar totalmente o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele traz aqui algumas características, algumas coisas que todos eles sofrem por causa da palavra de Deus. E lá embaixo ele diz assim, olha, não há nada de normal, de comum, entre os filhos de Deus e os ímpios. Não tem nada, não tem nada a ver o crente com o descrente. Não tem nada a ver a justiça com a maldade. Ele diz assim, tem alguma comunhão por acaso a luz com as trevas? Nenhuma, meus amados. Então, se o Senhor te chamou para a luz, se o Senhor te chamou para você ser uma candeia para iluminar as pessoas, o teu e a minha obrigação é iluminar as pessoas, é levar a palavra para as pessoas e não fazer parte dessa cadeia de pessoas que vivem nas trevas. Amém? Então a harmonia, meus amados, de Cristo não tem nada a ver com a Belial. Belial aqui diz as pessoas que participam deste mundo, pessoas que não têm a Cristo. Belial aqui é um ídolo. Então ele fala assim, não tem nada em comum entre crente e descrente. Então nós somos o templo do Senhor, o santuário do Deus vivo. E nós temos, meus amados, que entender que o Senhor habita dentro das pessoas que são verdadeiras e fiéis. Ele diz aqui, habitarei com eles e entre eles sereis, e andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então ele diz assim, algo muito importante para mim e para você, meus amados, é um ponto de reflexão que nós temos que fazer agora. O que é que nós estamos deixando de brechas? O que estamos fazendo que não agrada a Deus? Quais são as coisas? Isso tem que ser notório, tem que ser real. Nós temos que fazer essa análise e ir nos purificando. E ele diz assim, portanto, saiam do meio deles e separem-se. O próprio Deus está dizendo isso. Ele diz assim, diz o Senhor, não toquem coisas impuras e eu os receberei. Aqui, meus amados, é uma condição, Se você não participar dessas coisas impuras, dessas rodas de escarnecedores, de pessoas que são trevas, pessoas que não têm nada para te agregar espiritualmente, nada para te abençoar, pelo contrário, fazer você pecar, fazer você pensar coisas erradas, fazer você viver ali numa roda de pessoas que só falam palavras torpes, palavras ruins. Então, se você participa disso ainda, você pode ter certeza que o Senhor não está se agradando de você, porque é a própria palavra que está dizendo. Entende? Então, meus amados, nós temos que entender que nosso Senhor, Ele nos chamou, nos separou para nós sermos luz e não trevas, para sermos abençoador e não coparticipante das trevas. Então, meus amados, para que Deus cumpra isso em mim e em você, eu lhe serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós temos que aceitar a condição de filhos e viver como filhos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Medite nela dia e noite, meus amados, e o Senhor vai trazer ao seu coração, através do Espírito Santo de Deus, o que você deve melhorar, o que você deve se abster. Tem muitas coisas, meus amados, que nos conduz para o caminho errado. Pessoas, amizades, hábitos, vícios. Tem muitas coisas, meus amados, que às vezes está enraizado dentro da gente, nos impedindo de sermos felizes, de Deus nos prosperar, de Deus nos abençoar, de Deus liberar as coisas da nossa vida, esperando por mim e por você tomar uma atitude de ser liberta dessas coisas, e depende de mim e de você. Então faça uma avaliação no seu coração. Você sabe muito bem o que você precisa melhorar, o que você precisa de deixar, se é amizades, se é vícios, seja lá o que for, meus amados. Quer ter uma vida digna? Quer ter uma vida abençoada por Deus? Viva como filho de Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês, meus amados.